No final do século XIX, a Europa fervilhava com a Revolução Industrial. As fábricas produziam mais do que nunca. As nações buscavam novos mercados consumidores para seus produtos. E onde encontrar esses mercados? Nas terras vastas e ricas da África e da Ásia. Iniciou-se então uma corrida desenfreada por colônias. Era a era do imperialismo. A Inglaterra, pioneira na industrialização, já possuía um vasto império. O sol nunca se põe no Império Britânico, dizia o ditado. Mas a Alemanha, recém-unificada e com uma indústria pujante, queria seu lugar ao sol. A França, ainda ferida pela derrota na Guerra Franco-Prussiana, também buscava colônias para recuperar seu prestígio. A Itália, unificada tardiamente, tentava acompanhar as potências europeias. Essa corrida por colônias gerou rivalidades intensas. As potências europeias se enfrentavam em disputas territoriais, políticas e econômicas. Os jornais inflamavam o nacionalismo, exaltando a grandeza de cada nação e o perigo representado pelas outras. A Europa se transformava em um barril de pólvora, pronto para explodir. A busca por matérias-primas também alimentava a corrida imperialista. As colônias eram vistas como fontes inesgotáveis de recursos naturais, como borracha, minerais e produtos agrícolas. A exploração colonial enriquecia as potências europeias, mas deixava um rastro de exploração e pobreza nas colônias. A Inglaterra, dona do maior império colonial, temia a ascensão da Alemanha. Os alemães, com sua indústria em expansão, ameaçavam a supremacia naval e comercial britânica. A rivalidade entre as duas nações era cada vez mais acirrada. A Alemanha, por sua vez, sentia-se cercada pelas outras potências europeias. Com um exército poderoso, a Alemanha buscava expandir seus domínios na Europa e no mundo. O Kaiser Guilherme II, líder ambicioso e militarista, sonhava em transformar a Alemanha em uma potência mundial. A França, ainda amargurada pela perda da Alsácia-Lorena para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, desejava vingança. Os franceses também temiam o poderio militar alemão e buscavam aliados para conter a ameaça germânica. A Itália, recém-chegada à corrida imperialista, buscava colônias na África. Os italianos se sentiam marginalizados na partilha da África e nutriam ressentimentos em relação à França, que controlava áreas cobiçadas pelos italianos. As ambições e rivalidades entre as grandes potências europeias criavam um clima de tensão e desconfiança. A paz na Europa estava por um fio. Bastava uma faísca para incendiar o continente. Os Balcãs, região estratégica no sudeste da Europa, eram um verdadeiro barril de pólvora. Diversos povos, com línguas, religiões e culturas diferentes, lutavam por independência e por território. O Império Otomano, outrora poderoso, enfraquecia a cada dia, abrindo espaço para a ambição das potências europeias. A Rússia, com seu ideal pan-eslavista, apoiava os povos eslavos dos Balcãs, como os sérvios, em sua luta contra o domínio turco. A Áustria-Hungria, um império multiétnico, temia que o nacionalismo sérvio incentivasse movimentos separatistas dentro de suas fronteiras. Em 1908, a Áustria-Hungria anexou a Bósnia-Herzegovina, região habitada por sérvios. A Sérvia, apoiada pela Rússia, protestou veementemente contra a anexação. A crise bósnia aumentou a tensão entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, colocando em lados opostos as duas grandes alianças militares da época. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, composta por França, Rússia e Inglaterra. A questão dos Balcãs era um nó difícil de desatar. As rivalidades entre as potências europeias se misturavam aos anseios nacionalistas dos povos balcânicos, criando um cenário explosivo. No final do século XIX e início do século XX, as grandes potências europeias se envolveram em um perigoso jogo de alianças militares.
Buscando segurança em um mundo cada vez mais instável, as nações se uniram em pactos de defesa mútua. Em 1882, a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália formaram a Tríplice Aliança. O objetivo era conter a França, que buscava vingança pela derrota na Guerra Franco-Prussiana. A Tríplice Aliança era uma aliança militar poderosa, com exércitos numerosos e bem equipados. Em resposta à Tríplice Aliança, a França buscou o apoio da Rússia, formando a Dupla Entente em 1894. Em 1907, a Grã-Bretanha se juntou à França e à Rússia, formando a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, embora não tivesse um comando militar unificado como a Tríplice Aliança, reunia três grandes potências com interesses comuns. As alianças militares, criadas para garantir a paz, acabaram por aumentar a tensão na Europa. Qualquer conflito entre dois países membros de alianças opostas poderia arrastar todas as outras nações para a guerra. Era como se a Europa estivesse caminhando sobre um fio de navalha. E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Um conflito que mudou a história do mundo e deixou marcas profundas, inclusive aqui no Brasil. Imaginem a Europa, um barril de pólvora prestes a explodir. As alianças entre as nações criavam um equilíbrio frágil, tipo um castelo de cartas. E o que acendeu o pavio? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo, lá em 1914. Em poucas semanas, o continente mergulhou na Grande Guerra. Na frente ocidental, a coisa ficou feia rapidinho. Uma guerra de trincheiras, daquelas de filme, se estendeu do Mar do Norte até a Suíça. A Batalha do Marne, o primeiro grande confronto, parou o avanço alemão, mas marcou o início de anos de guerra nas trincheiras. Artilharia pesada, metralhadoras e o horror dos ataques com gás mostravam o lado cruel das novas tecnologias militares. Dá para imaginar? Enquanto isso, na frente oriental, a briga era entre Alemanha, Áustria, Hungria e Rússia. Diferente das trincheiras estáticas do oeste, o leste europeu viu grandes movimentações de tropas e um número absurdo de baixas. Era um vai e vem constante, com exércitos se enfrentando em territórios enormes. Algumas batalhas ficaram marcadas na história, como Verdun e Somme, símbolos da brutalidade da guerra. Em Verdun, franceses e alemães lutaram por meses, com pouquíssimo avanço territorial, mas com centenas de milhares de mortos. Já na ofensiva de Somme, vimos a introdução dos tanques, uma baita inovação tecnológica que mudou as táticas de guerra. Mas a que custo, né? Muita gente perdeu a vida. E a coisa não parou por aí. Novos países entraram no conflito. O Império Otomano se juntou à Alemanha e à Áustria-Hungria, abrindo novas frentes de batalha no Oriente Médio. A Itália trocou de lado e se uniu aos aliados. E os Estados Unidos, depois de anos de neutralidade, entraram na guerra em 1917, mudando os rumos do conflito com soldados e recursos. Com a guerra se arrastando, as sociedades europeias se transformaram. A retaguarda se mobilizou para a guerra total, com as mulheres assumindo papéis antes ocupados pelos homens que estavam no fronte. Faltava de tudo, tinha racionamento, e as notícias de mortes chegavam a todo momento, minando o moral da população. Em 1918, exércitos e populações esgotadas ansiavam pela paz. As potências centrais começaram a ruir sob pressões internas e ofensivas implacáveis dos aliados. O armistício de 11 de novembro de 1918 finalmente silenciou os canhões. Mas a que preço? Milhões de mortos, feridos e desabrigados. A guerra deixou cicatrizes profundas, moldando o mundo pelas décadas seguintes.